Histórias assombradas. O relato, então, desta noite é este daqui. Maledite no Japão. Não. Na verdade, tem outro título aqui. É Uma Vizinha Maledite no Japão. Então, a vizinha maledite. Olá, Ana. Meu nome é fulana do relato Nihon no Obaki. Eu moro no Japão e vim contar mais um relato ocorrido no mesmo sobrado mal assombrado que eu residi num período de 2 a 3 anos. Lá naquela cidade que citei no outro relato. Cidade essa chamada Gunma. Ou, não sei se é assim que fala, Gunma. Onde existem muitos brasileiros, estrangeiros, enfim. No relato anterior, citei que eu estava magiada de maneira negativa por uma vizinha. Por uma vizinha maledite. E agora aqui eu vou contar o porquê dela ter feito isso. Ao menos eu acredito que seja esse o motivo. Pois então, lá vai. Antes mesmo de morar naquele sobrado, o meu esposo, Japa, os nomes estão todos trocados, ok? O meu esposo, Japa, já trabalhava no ramo da solda com um rapaz com o qual simpatizava muito. Sempre dizia o quanto ele era educado, gente boa, etc. Como meu marido sempre falava muito bem desse rapaz e já tinha citado que o rapaz era casado, decidimos um dia levar alguns doces, pedaços de bolo, pães que tínhamos comprado de uma rede de atacados chamada Costco. Costco. Eu não sei como que fala, tá? Mas enfim. De uma rede de atacados lá. Pois então, era um fim de semana, já à tardinha, e meu marido levou para ele e para sua esposa essas guloseimas. Começou ali, né, ali deu-se início uma amizade, que em breve terminaria. Curtimos muito o sobrado que eles dois moravam, e o sobrado ao lado estava para desocupar. E então entramos em contato com a dona, pois tínhamos interesse em alugar. Pelo fato de serem amigos, trabalhavam também no mesmo setor, seria muito divertido se fôssemos vizinhos também. Legal! Assim correu tudo da melhor forma, dando absolutamente tudo certo. Morávamos bem perto dali e não tivemos dificuldades em absolutamente nada na mudança. Meu marido e eu nos viramos bem para realizar a mudança, sabe? E também desejávamos nos mudar. A gente também estava querendo, né? Pois morávamos com os meus irmãos e queríamos mais privacidade. Vivemos uma vida a dois, de maneira mais... queríamos mais privacidade, queríamos vivermos uma vida a dois, de maneira mais tranquila, enfim. Bom, chegando, já era fim de ano, estava esfriando bem, bastante, né? Esfriando super... E assim fomos nos acomodando conforme os dias foram passando. Num certo dia, conversando com o casal de vizinhos, e conversa vai, conversa vem, entramos num assunto holístico. Comentei que a minha avó paterna me ensinou a leitura das cartas. Ela era chamada bruxa. Com ela eu aprendi toda a arte da quiromancia. Cartomancia, velas, incensos, pedras, banhos, rituais e por aí vai. E a vizinha maledite? Sim, ela era maledite. Então, brilhou os olhos da maledite ao ouvir que eu sabia abrir as cartas. Coisa que eu evito master comentar por conta disso mesmo. Pedição de, lê minha mão, faz a leitura das cartas pra mim. Mas ali, para eles, que foram absolutamente tão amigos e tão receptivos até então, eu, sem pensar duas vezes, perguntei se ela gostaria de uma sessão, que eu realizaria gratuitamente. Ela abriu aquele sorrisão e gritou que sim, adoraria. Então eu disse que quando eu pudesse, mas a verdade era que seria quando me desse vontade, eu abriria. E assim foi. Toda vez que eu a via, ela me fazia a cobrança das cartas. E então, coisa de um mês depois, eu peguei o meu tarô, meu baralho cigano, 2 incensos de sândalo, meus fósforos, 2 velas brancas, joguei tudo dentro de uma bolsa e então bati na casa dela.
Era um domingo de tardezinha. Meu esposo já estava conversando ali fora da casa mesmo com o vizinho, o marido da Maledite, né? E aí eu perguntei se ela queria que eu realizasse a sessão. Ela meio que berrando, eufórica, disse que sim, que poderíamos ir para o andar de cima. Tá, subimos, expliquei a ela como eu inicio a tiragem, antes o incenso, depois a consagração das velas aos anjos da guarda, meu e dela, para que ela não estranhasse, pois tinha me dito que nunca realizara isso antes. Então expliquei tudo certinho, tem o anjo da guarda ali e tudo. Pois bem, pedi a ela que orasse comigo, uma oração que ela soubesse desde a infância. E então fizemos o Pai Nosso. Ana, confesso que a casa dela era linda, bem arrumada, organizada, super enfeitada com fotos deles dois, demonstrando um amor e afeto. E muito me surpreendeu o que saiu nas cartas. Contradisse a toda essa encenação que era a vida deles. Olha, não expondo, por ética, o que saiu exatamente nas cartas, posso dizer que, basicamente, tudo que ela tentava esconder saiu ali em detalhes. Um detalhe em questão seria que o querido amigo do meu marido, tão gente boa, só não vou forçar a barra dizendo que era bonito, né, também? Ele era o maior Cornélio, digamos assim. Essa informação é necessária para o relato, tá? Tá, e muitos males ela causara a ele. O tarô a desmascarou. Ana, embora eu seja crescida, envolta em espiritualidade e seus mistérios, a verdade é que eu até custo em acreditar em muita coisa, ainda que eu mesma as testemunhe. Pois então, continuando, o tarô é conselheiro. Disse a ela o que fazer. O que saiu, aconselhei, sob minha conduta de caráter mesmo, aconselhei que isso não era legal, que ela não deveria fazer isso com ninguém. Não deveria fazer com ninguém o que ela não quisesse de volta para ela. E ela chorava e chorava. Ana, essa mulher chorava tanto que eu tava com medo do marido dela achar que eu, sei lá, tinha batido nela. E então eu a acalmei, conversei, aconselhei e me despedi várias vezes até ela me deixar ir. Meio que ela me segurava. Ela agradecia muito, sorria e dali fui me despedindo. Gente, aquilo me desgastou demais. Eu queria ir embora. Eu já via ela com certa decepção, mas eu queria continuar ajudando, sabe? Então, nas semanas seguintes, eu apresentei com vários doces que ela comentou que gostava e sentia saudades, pois ela já morava no Japão há alguns anos. Dei canjica, pudim de coco, bolos, tortas. A ele, marido dela, amigo do meu marido, que era diabético, eu fazia lasanhas, tortas salgadas, essas coisas. Eu amo cozinhar. E sim, definitivamente eu sou uma bruxinha cozinheira, que ama servir ao próximo e ver sorrisos. Eu fazia essas guloseimas a vários outros vizinhos e vizinhas também. Eu tenho esse hábito, isso daí é um hábito meu. Ana, por algum raio de motivo que até hoje eu não busquei saber ao certo, esse nosso vizinho, marido dela e amigo do meu esposo, começou a nos evitar. Do nada, sem mais nem menos. Estranhamos o afastamento que ela fez igualmente. Mas respeitamos, afinal, ainda que estivéssemos nos perguntando por quê, nós aceitamos. É direito deles escolherem seus amigos. Tanto que não demorou muito, chegou o Natal e eles receberam amigos em sua casa. Fizeram lá uma comemoração e não nos convidaram. Eu não fiquei triste, mas eu queria saber por quê. Já o meu marido, eu notei que ele entristeceu, sabe, de perder o amigo que do nada passou a evitá-lo. Ele ficou bem chateado, embora negasse isso. Mas aí é como dizem os japoneses. Shoganai. Não sei falar japonês, gente. Que quer dizer fazer o quê? Ou não dá pra fazer nada. Pois bem,
Passou o Natal, o fim de ano e a entrada do ano novo. E lá, já no início de fevereiro, eu comecei a ter crises de enxaqueca. Eu ficava muito nervosa do nada, instável, irritável, de maneira incomum. Eu já nem me reconhecia mais. Eu e meu marido, que somos loucos um pelo outro, estávamos a um triz de nos separar. Passamos a nos odiar. Eu começava as brigas por tormentos mentais que me viam aleatoriamente e esporadicamente. Minha casa fedia a enxofre. Havia aparições de demônios e espíritos baixos ali, sonhos perturbadores em que ele me traía. Quebrei várias coisas em discussões que tivemos, vários celulares. O que tinha na frente eu quebrava. Era anormal aquela situação. Um dia, Ana, era um dia de sol lindo. Eu decidi fazer pizza. Como eu disse, eu tenho paixão por culinária. E eu queria super comer pizza. E não queria pedir ao meu esposo que comprasse na volta de seu serviço. Pra você ver em que pau de mal nos falávamos. Pra você ver na situação que a gente mal se falava. Ela nem queria pedir pra ele trazer pizza. Eu faço aqui em casa, mas não vou falar com ele pra ele trazer. Mais ou menos isso. Pois bem, sempre começo qualquer coisa que faço, que seja um café, numa boa vibração, com uma memória que me faça um riso e uma prece qualquer, dessas que aprendemos quando crianças. Separei os ingredientes, ali minha vibe já é outra. Não tive dor de cabeça, porque eu tinha isso diariamente. Nem pensamentos ruins, eu cantava, eu ria, iluminei a casa de energia e luz. Coloquei a primeira pizza para assar e foi quando, Ana, eu senti de ir fortemente assim na varanda. Uma varandinha desse sobrado, que eu deixava linda, cheia de flores, plantas e pimenteiras. E as observei. Fiquei ali enquanto a pizza assava. O vaso maior me chamou a atenção. Uma sensação forte eu tive de realinhar os vasos que me pareciam tortos. Eu tenho toque para essas coisas. E fiquei brava do meu marido ter mexido neles, pois eu não deixo nada torto, tipo o Matheus. E dali, Ana, quando levantei aquele vaso pesado para arrumar, quando coloquei a mão por baixo do vaso, que tinha um vão por dentro, por ser bem ornamental, sabe? Eu peguei uma coisa que tive a impressão de ser úmido, já achando que era uma lesma ou coisa do tipo, soltei e ainda gritei, ai, credo! Caiu tudo no chão, caiu a planta, caiu a terra e essa coisa que eu toquei também caiu. Era um papel cuidadosamente dobrado, como se fosse uma cartinha. Como assim? Que raio é isso? Eu abri o papel e logo notei um conteúdo dentro. Ana, o conteúdo era de sangue. Cadê onde estou? Perdi. Tinha uma quantia de sangue depositada, desenhadamente um símbolo ou um selo naquele papel. Estava bem dobrado, dentro desse que parecia um envelopinho, tudo feito à mão. Já liguei para o meu esposo e contei o que ocorreu. Ligamos a câmera e mostrei a ele, que já dirigia de volta do trabalho. Ele se assustou também. Mudou de novo e tá no looping. Não mudou não. Voltando aqui. Tá, ligamos a câmera, mostrei pra ele que já tava voltando, dirigindo pra casa e ele também se assustou. Ficou sem entender como que aquilo foi aparecer ali. Quem colocou aquilo ali? E estrategicamente, para não ser encontrado, embaixo do vaso, foi colocado estrategicamente ali. No envelope, havia 2 pedaços de fita crepe, estilo durex, assim, que estavam presos do lado de dentro do vaso, justamente para não cair. Mas como eu peguei e depois do susto eu joguei no chão, se soltaram. Decidi ligar para o meu irmão, que é evangélico e faz muitas orações fortes. Ele é meio doido, mas tem um coração enorme.
Ele veio em casa, olhou o papel e disse: Olha, fulana, isso é obra ruim. O Espírito Santo de Deus me está dizendo o que fazer. Nesse tempo, eu, perturbada e sem respostas do porquê, pra quê e quem, me atormentavam enquanto eu descia as escadas para ver o forno. Daí a pouco depois, o meu irmão desceu também e disse que ia orar e queimar o papel e o conteúdo. Eu, já atordoada, disse: Tá, tudo bem. Se lave e vamos comer. Servi a pizza a ele comeu, foi embora, levando aquilo com ele. Colocou numa sacolinha plástica e levou. Lembro de ter ficado preocupada daquilo trazer algum mau agouro para ele, né? E pedi a Deus que o guardasse, como a menina dos olhos. Bom, ficou por isso até o dia seguinte, quando meu irmão veio em casa novamente, confirmando que aquilo era obra do mal, que custou a ser queimado, e ele orou muito, mas que eu poderia agora ficar tranquila, tudo voltaria ao normal. E realmente voltou. As brigas em casa acabaram, o meu humor se estabilizou e a paz voltou. Daí eu decidi fazer um ritual de banimento e outro para a verdade aparecer. Esperei as luas certas, energeticamente limpei minha casa, fiz a limpeza astral em cada canto e também os 21 dias de São Miguel Arcanjo. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz e com fé. Jejum, orações, salmos, rituais e magias para proteção. Aqui a bruxa é eclética. E quando terminei, até a última coisa que tinha conhecimento de fazer, pedi aos elementais que estavam ali no vaso de plantas que me dessem um sinal de quem teria feito isso e por quê. Eis que no dia seguinte, eu varri a entrada da minha casa quando o casal de ex-amigos e vizinhos estavam estacionando o carro deles que estava todo batido, estraçalhado. Enquanto eu os observava, eles não saíram do carro. Realmente esperavam que eu me retirasse. Eu estranhei, desconfortável me senti ali, né? E entrei. E aí, pelo olho mágico da porta, os vi entrando na casa deles, meio que às pressas. Depois de um tempo, nesse mesmo dia, meu irmão me mandou uma mensagem dizendo que, em sonho, Deus o tinha revelado que a verdade já estava diante de meus olhos e quem fez a magia ruim já tinha começado o seu karma. Ana, eu ainda desacreditada nessa situação, só fazia orar e não sentir raiva. Foi difícil me controlar, confesso. Até que, coisa de um mês depois, o meu marido teve uma proposta de trabalho para sair dessa cidade que residíamos, para irmos para uma outra cidade, essa em que residimos até hoje. E lembro que o meu marido ainda me perguntou: o que você acha, amor? Só me veio de responder o seguinte: o que a gente tá perdendo aqui, né? Então começamos os trâmites, deu tudo certo e na mudança, no último dia que estávamos na casa, nesse sobrado, eu vi a minha vizinha Maledite e ela, pasme, também estava de mudança. Também era o último dia dela ali. Eu descobri, pois a vi esperando o rapaz que desliga o registro do gás da casa, que há pouco tinha desligado o registro da minha. Aqui o gás é encanado, vem a fatura em forma de conta, igual água, energia elétrica e tal. Ana, ela me olhava assustada, e então eu entendi tudo. A Maledite tinha medo dos segredos dela, o que o tarô revelou, sabe? E ela tinha medo que eu fosse prejudicá-la contando ao marido dela. Ela achou que eu poderia causar-lhe algum dano ou algum transtorno, revelar alguma coisa. Por isso nos cortou daquela forma. Deve ter inventado alguma mentira para fazer com que o marido dela também passasse a nos evitar, pois o motivo real para tal, um motivo real não existia, não tinha nada assim. Ela então, junto a ele, fez alguma forte bruxaria negativa envolvendo sangue, magia baixa, para que saíssemos dali, nos afastando, aliviando assim o seu medo, o medo que ela tinha de que eu revelasse algo.
Ela se sentia ameaçada por eu ter visto que realmente, ou quem realmente ela era, com o que realmente ela mexia e a forma com a qual conseguia o que queria. Ah, e diga-se de passagem, um verdadeiro quiromante, cartomante ou oraculista jamais faria algo assim por ética, gente. Mas enfim, o feitiço foi encontrado, quebrado e desfeito. Ela certamente por si ou mandou, certamente ou por si mesma, sei lá, ou ela mandou alguém pular pro lado da minha varanda, que era grudada na dela, depositando ali o seu trabalho feitiço, sei lá. Meu esposo e eu nunca sujamos os nossos corações com isso. Essa sujeira é só dela, será sempre dela e cabe somente a ela lidar com a consequência do que ela mesma planta. Eu sim fui afetada. Não me preocupei em me proteger contra alguém que eu acreditava estar ajudando. Ela sim conseguiu com que eu saísse dali, mas foi no mesmo dia em que ela também saiu. E eu para uma vida mais próspera. Tive meus filhos, 2 lindos meninos, sou feliz demais, amo meu marido e quando temos algum problema ou alguma energia negativa nos rondando, eu já corto esse mal através da fé. Ah, e também quando acontece de alguém me pedir para que eu abra as cartas, eu paro, olho para a pessoa e digo: olha, todo podre aqui é revelado, tá? Se vai temer após eu descobrir os seus segredos, faz assim, eu finjo não ter ouvido que você me pediu a tiragem, ok? Hashtag bruxa precavida, hashtag bruxa direta, hashtag bruxa saudável, hashtag bruxa que já tomou. Sobre os vizinhos, ouço ainda de conhecidos que eles estão mal, doentes e tal. Mas com tudo isso aprendi essa lição. Eu não leio mais nada de casal de amigos e muito menos faço tiragem alguma. Posso sim ensinar rituais, rezas e banhos, mas é só isso. Bom, Aninha, é bem isso e acredite, eu resumi. Deixo aqui essa frase abençoando a todos que aqui ouviram o meu relato. Ainda que te queiram e lhe façam o mal, que lutem de todas as formas para lhe destruírem, e já no chão, caído você esteja, sem ânimo e entregue, dali mesmo observe a força com que cada broto de planta se esforça para existir, e quão grande e digno você é para receber todas as bênçãos. Se levante, o vento sussurra, você não está sozinho, quem te zela sequer pisca. Em japonês, meu Deus, Minasora no Shita, estamos todos abaixo do céu. 'Cause we are live under the same sun, we are live under the same sky, and why can't we be as one? Alguma coisa assim, Scorpions, lembrei disso agora da música do Scorpions. E a lei do retorno, né? É deliciosamente imbatível. Blessed be, e com as minhas raízes lhe digo, Aninha, sayonara. Um beijo pra você, muito obrigada. E olha só, maledite, acha que é amiga, acha que tá ali, né? Toma no... Pois é. Pois é. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.